hoje é dia de sacada com a professora Roberta Berté. O assunto que eu escolhi é lesão por pressão. Sabemos que veio uma nova nomenclatura, né? Trazendo aí muitas alterações essas muito mais técnicas, muito mais específicas, que tratam a lesão por pressão com muito mais propriedade. Vamos lembrando também que a lesão por pressão, ela é considerada assim como um indicador de qualidade da assistência de enfermagem, certo? Quais são então as etapas da lesão por pressão que a gente deve ter em mente? Primeira etapa, o paciente deve ser avaliado em relação ao risco de lesão por pressão na sua admissão. Depois, segunda etapa, reavaliação diária. Terceira etapa, inspeção diária da pele. A gente sabe que em relação às lesões por pressão, os pacientes devem ser reavaliados diariamente, inclusive a escala de Braden nos auxilia muito em relação a essa avaliação. Quarta etapa, manejo da umidade. A gente não pode ter um paciente úmido em cima do leito, lençóis úmidos, enfim. Quinta etapa, otimização da nutrição e da hidratação. Etapa 6, minimização dos pontos de pressão. E esse é indiscutível, eu acredito que já seja do conhecimento de todos. Qual é o primeiro estágio, então? O primeiro estágio da lesão por pressão, observe na figura que eu não tenho perda tecidual. Esse é o principal ponto desse estágio. Eu tenho hiperemia local, então o paciente apresenta pontos de hiperemia, mas não há perda tecidual. No estágio 2, nós já temos perda superficial da pele. E essa perda superficial, como vocês podem observar na figura, ela pode aparecer já com perda total ou então em formato de bolha, a bolha rompida ou não. Esse tipo de lesão é lesão por pressão estágio 2. Observem que a palavra úlcera, ela não aparece mais nessa nova nomenclatura. Essa nova nomenclatura traz como lesão por pressão. Isso é importante que fique claro. Até porque, né, úlcera é quando a gente já tem realmente a ferida em andamento. E observem que aqui, no estágio 1, por exemplo, nós não temos ulceração da pele. Nós temos uma lesão com hiperemia, com tecido íntegro. Então, é importante essa nomenclatura aí, trouxe esse ajuste, né, nos conceitos. Lesão por pressão estágio 3, é quando a gente já tem perda tecidual. E o bizu desse estágio é o tecido gorduroso. Esse estágio, observem na figura, ele não invade além do tecido gorduroso, ele para aí. Então, a descrição da ferida, normalmente nas questões de prova, ela traz o tecido comprometido. Se a lesão trouxer a profundidade em relação ao comprometimento até o tecido gorduroso e para por aí, teremos a lesão por pressão estágio 3. A lesão por pressão estágio 4, vocês podem observar, já é uma lesão, então, onde eu tenho exposição de tecido muscular, de osso, de fáscia, tendão, não se restringe ao tecido gorduroso, é uma lesão profunda. E aí vamos só lembrar que essa classificação de lesão por pressão, ela leva em consideração não a extensão da lesão, mas sim a sua profundidade, os tipos de tecido que estão acometidos em relação à lesão, certo? Um ponto que eu acredito particularmente que vai ser muito explorado na prova, além dessa nova nomenclatura, diz respeito à lesão por pressão não classificável, que é esse tipo de lesão onde eu tenho um tecido necrótico, né, uma necrose de coagulação, que é essa necrose escura, impedindo que eu conheça, que eu visualize diretamente quais são os tecidos acometidos pela lesão. Então, esse tipo de necrose fecha a lesão, fecha o tecido de tal forma que eu não consigo a olho nu ou na visualização direta identificar os tecidos comprometidos. Antigamente, essa lesão era classificada como estágio 4. Então, observe que essa classificação é nova e é extremamente pertinente. Ela traz esse tipo de lesão onde, para eu classificar, eu terei que desbridar. Primeiro ponto, classifico ela como não classificável. Lesão por pressão não classificável, então, é aquela onde a coagulação ou a necrose de coagulação acaba obstacularizando a visualização direta do comprometimento tecidual. Após o desbridamento, após a limpeza dessa ferida, é que eu vou poder classificá-la de acordo com o estágio 1, 2, 3 ou 4, certo? Então, o primeiro ponto é esse dessa nova mudança e eu acredito que vai ser bem explorado esse assunto nas provas, tá?
A lesão tissular profunda, observem que ela é uma lesão que possui uma parte do tecido bem escurecida. Nos leva a crer que existe uma isquemia profunda, que não é só superficial, não acomete só o tecido superficial. É uma isquemia que adentra os tecidos, né? No entanto, observem que eu não tenho uma placa de necrose. Eu tenho uma lesão que não tem comprometimento propriamente do tecido. Eu tenho comprometimento de oxigenação tecidual. Por isso que nesse tipo de lesão não é indicado desbridamento. A indicação desse tratamento é orientação para que a lesão onde tem uma lesão tissular profunda não sofra uma nova pressão, e principalmente hidratação, liberar a área de pressão e nutrição do paciente. Então, tratar a causa de base, melhorar as condições do paciente é que vai trazer a melhora, então, desse tipo de lesão. É importante que fique claro a diferença da lesão não classificável, que é onde eu tenho uma placa de necrose impedindo que eu conheça a profundidade da lesão do tecido ou os tecidos acometidos, e a lesão tissular profunda, onde eu não tenho propriamente nenhum tipo de necrose, eu tenho sim, uma isquemia profunda, que me leva a uma perda de oxigenação dos tecidos, e o tratamento também é diferente, tá? A lesão por pressão, então, relacionada a dispositivo médico, quando o dispositivo médico é que traz essa lesão, observe que essa classificação também é completamente nova, bem como a lesão por pressão em membrana mucosa. Também uma classificação nova. Observem que aí essa classificação de 2016, ela é muito mais técnica. Em relação aos curativos, o que é que temos? Temos na ideia geral o AGE, né, os ácidos graxos essenciais como medida de prevenção, ainda a utilização de hidrocoloide, o hidrogel utilizado para as feridas que precisam aí de umidade, que a gente precisa manter a umidade, que possuem baixa exudação, o alginato utilizado para as feridas que têm moderada a grande quantidade de exudato, e o carvão ativado para aquelas feridas que possuem exudato purulento, de odor fétido. Papaina 10% continua sendo utilizada e recomendada, especialmente a 10% no tipo de necrose de coagulação. Certo? Gostaram da sacada? Vamos lá, vamos curtir, vamos compartilhar, marcar os amigos, nos sigam nas redes sociais que está aqui ao nosso lado, nos conheçam, divulguem, nos ajudem, vamos estudar juntos. E seja um aluno avance, tenha o curso completo, venha conhecer toda a nossa estrutura, sendo um aluno que também quer avançar conosco. Um abraço a todos e até a nossa próxima sacada.